A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por 2,3 milhões de pedras cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não apenas isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 800 quilômetros. Quando eram novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal forma que você pensaria que eram gigantes joias. Uma estrutura tão magnífica que ainda está de pé após milhares de anos é um prodígio por si só e também um mistério. Em comparação, a arquitetura dos dias modernos, como a Torre Eiffel, só pode durar cerca de 20 anos se não for mantida regular e diligentemente. E, como tal, a pergunta que persiste após todos esses anos é: quem construiu as pirâmides? Seriam os humanos capazes de construir algo de escala tão massiva? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-las era tão importante? Elas serviam a um propósito maior. No vídeo de hoje, vamos levá-lo a uma jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam, que intrigaram até a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-los para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Sabia dessas curiosidades. Localizada na zona habitável de uma estrela bastante solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. Como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Desde criança, ele dominava 8 idiomas, realizava cálculos integrais e diferenciais em sua cabeça e recitava todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventou a usina hidroelétrica, a iluminação de neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentou com engenharia criogênica anos antes de se tornar conhecimento público. Ele também descobriu a frequência ressonante da Terra, algo que não foi confirmado como correto até 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as investigou durante toda a sua vida. Ele se perguntava se elas não seriam gigantes transmissores de energia, uma ideia que coincidia com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava cheia de energia elétrica, que poderia ser captada. Ele via a Terra como um gerador elétrico gigante, girando em torno de dois polos magnéticos, dos quais uma energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla entrou com um pedido de patente nos Estados Unidos intitulado A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que aproveitariam a ionosfera para a coleta de energia. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está a coisa. Depois de sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos faz pensar: Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente sabia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, este último se certificou de ter 51% de participação na empresa, bem como 51% de participação em patentes sem fio presentes e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho por parte de Morgan. Investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo naquela época em uma profunda recessão, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia era baseada na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambas oferecendo enormes fluxos de receita e empregos. A tecnologia sem fio eliminaria isso, juntamente com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional que cria uma fonte de receita entraria em colapso. O sistema elétrico inovador de Tesla precisava ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo. Por que Tesla não podia ser confiável? Por que ele estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas? Por que Tesla era simplesmente diferente? Mas JP Morgan e Tesla eram amigos? Não eram. Por que ele faria isso ao seu amigo? Dizem que figuras como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse é um tópico para outro dia.
e prometemos que trabalharemos nisso em breve. Por enquanto, voltemos a Tesla e às pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Xufu, o faraó da quarta dinastia egípcia, que governou há 4.500 anos. Por que, então, ela não tem características de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte de parede elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá. No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei continha a múmia de Xufu, que foi saqueada posteriormente por ladrões de túmulos. Você quer dizer que uma arquitetura fascinante, que ainda intriga especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo? Certamente, algo assim. O local de descanso de reis e rainhas seria fortemente guardado. O tamanho das pirâmides está alinhado com tamanha precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualar. A maior parte da grande pirâmide é construída em calcário numolítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. A parte externa da pirâmide já foi coberta de calcário branco brilhante, polido e ajustado com tanta precisão que parecia uma grande joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me surpreende. Agora, imagine isso. Um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias, porque possui uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Comprima quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir através deles. E adivinhe, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a grande pirâmide poderia gerar uma quantidade tremenda de eletricidade. No documentário The Pyramid Code da Netflix, de 2016, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vinham à Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a árdua escalada até o topo da Grande Pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até casos de choque elétrico. Escalar o topo da Grande Pirâmide agora é legal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao topo plano e estabelecido. Ao atingir o topo, um de seus guias comentou que quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um ruído agudo. Siemens então levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. Pouco depois, o inventor foi beber vinho para saciar a sede, recebendo um choque elétrico dos lábios tocando a garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia criadas para conduzir energia ou alterar frequências sobre grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina elétrica era uma fonte de energia, motivo pelo qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais de água subterrânea. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisiologia elétrica. A fisiologia elétrica pode ser definida como eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais com a ajuda de dispositivos de aproveitamento específicos. Até a forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que as usinas de energia da pirâmide eram e ainda são possíveis. Ainda assim, permanecem muitas perguntas sem resposta quanto às muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída em cima de um aquífero com tubos de cobre e barras de ferro estendendo-se até a água. Então, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida através da atmosfera ao redor do globo. A pirâmide também foi construída em um aquífero, e tubos de cobre e barras de ferro foram descobertos recentemente lá. Se a pedra do cume fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria traída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura. E assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e virtualmente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída, e ninguém sabe quem fez isso, mas você pode facilmente perceber que o motivo foi malícia. Imagine como o mundo estaria hoje se Tesla tivesse conseguido implementar com sucesso isso. O pouso na Lua poderia ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que onde estamos atualmente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a nova solução para o paradoxo de Fermi, vamos deixar o link na descrição deste vídeo e os comentários
comentários fixados. Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.